sobre nós o Senhor. Boa tarde. Se você não conhece, olha para a chave o nome. Boa tarde. Honrando a Virgem Maria, louvar a Deus com a nossa vida. Boa tarde. Na palma da mão, tarde com Maria. À nossa frente nós temos o diácono. Mansa como a aurora, essa música é linda. Viveu como um exército, grande como o sol e como a lua, dando o caminho. Agora é pra tirar o pé do chão. Minha alma glorifica o Senhor.
Espírito exultar em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Essa que avança como aurora, viveu como um exército de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Viva Nossa Senhora! Viva! Agora nós vamos fazer a entrada da imagem e vamos fazer a coroação aqui na frente. Agora é a entrada de Nossa Senhora para fazermos a coroação, procissão de entrada.
nossa rainha. Ó Mãe, te coroamos. Ó Mãe, te coroamos. Ó Mãe, nossa rainha. Salva de palmas. Bom, gente, e agora nós vamos chamar, né? E a nossa convidada de hoje, que vai vir junto com a gente falar um pouco sobre Maria, né? Essa pessoa que é iluminada, né? Abençoada, todos nos conhecem, a nossa irmã Soraya, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se eu discuto assim, gente, não sou isso tudo não, pelo amor de Deus. Isso é vontade de coração de quem conhece a gente, né? Com certeza. Ou quem não conhece, de repente conhece, eu falei, mas todo iluminado assim. Boa tarde, gente. É uma alegria muito grande estar aqui. Depois de muitos anos, acho que muitos anos que não venho partilhar nada aqui com vocês, né? Eu vim, acho, na época do Mazinho, já tem tempo, né? E agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? Porque, afinal de contas, a gente roda tantas paróquias, de vez em quando a gente se encontra de novo nessas rodas da vida, né? E eu quero agradecer muito ao Padre Rodrigo Dias, ao Tiago Carlos, sua esposa, agradecer o Quinto de minha alegria de conhecer hoje também, né, por essa acolhida. E assim, falar de Maria é uma redundância boa, né? Porque a gente fala, a gente já experimenta, mas é muito importante falar de novo, experimentar de novo. Então, nesse mês de maio, no último dia de maio, a gente ter a graça de estar aqui, coroando mais uma vez a nossa rainha, reconhecendo, né, quem é a rainha das nossas vidas, a esposa do Espírito Santo, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, né? Então, é sempre bom para que a gente possa confirmar isso no nosso dia a dia e no nosso coração. Bom, a palavra que nos foi dada hoje para a gente refletir foi Lucas 1, de 46 a 56, né, 55, que fala justamente que é a magnífica, né? É o momento em que, desculpe, é o momento, né, em que Maria, ela realmente glorifica, é o glória de Maria, né, por reconhecer tudo que Deus fez na sua vida. É muito interessante, né, porque a gente às vezes esquece de toda a história de fragilidade de Nossa Senhora. A gente sempre lembra, né, de Nossa Senhora poderosa, pisando a cabeça da serpente,
fragilidade, pelo menos daquilo que ela parecia ser aos olhos daquele povoado, daquela sociedade, daquela comunidade que ela vivia. Eu penso mais ou menos, fazendo um paralelo assim, muito digno, né? Mas eu penso muito assim em nós, que muitas vezes as pessoas, quando a gente está na caminhada, pensam que a gente já nasceu com o terço na mão, né? Pensa que a gente já nasceu com essa sede de Deus. Pensa que a gente já nasceu na caminhada. Eu tenho certeza que muitos aqui, muitos,
Por isso, quando Maria glorifica ao Senhor, é porque ela está ali vivendo um momento onde ela está conseguindo enxergar a grandiosidade de Deus na sua vida. Fizemos nós que em todos os momentos da nossa vida nós pudéssemos entender a grandiosidade de Deus na nossa vida. Nós às vezes colocamos Deus num lugar muito pequeno na nossa vida. Tipo assim, né? Que nem uma criança, ó, fica aí, Deus, sabe? Fica aí. Daqui a pouco eu posso precisar do Senhor. Gente, não é isso. É esse Deus maravilhoso que vai fazer o impossível, que vai fazer maravilhas na nossa vida. É esse Deus maravilhoso que vai fazer do ordinário ser o extraordinário na nossa vida. É esse Deus. E a gente às vezes não enxerga. Às vezes a gente deixa ele de lado. A gente fica achando que tudo depende da gente, que tudo é pela gente, que tudo é pela gente, que tudo é pelas nossas ideias, tudo é pelas nossas decisões. Sim, claro, nós temos uma grande importância na participação da nossa vida, nas decisões da nossa vida. Mas sem Deus, você pode até conseguir fazer, você pode até conseguir realizar, mas com Deus o extraordinário acontece. Deus nos dá o que essa vida não pode nos dar. Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na conturbação, né, em todas as coisas boas, sim, que nós fazemos, né, eu trabalho, eu estudo, eu faço missão, né, eu cuido de filho, eu cuido de casa. E eu sou dessas, eu saí cedo para a missão, né, a gente saiu cedo para a missão, fui lá em Vargem Grande já hoje, na Vargem Pequena, na nossa Dona Monserrat. Depois eu fui em casa, dei uma lavada na varanda, almocei e vim para cá, né? Às vezes eu sou assim, eu vou fazendo, eu não sou muito de protocolo, não, eu vou fazendo unidade, entendeu? Né? Porque eu cheguei em casa para almoçar, não, tá muito sujo, aí fui lá e então, lavei a varanda, né? Toda arrumada, tá? Bem coisa de mulher, né? Toda arrumada, botei lá meu chinelinho e fui lá, entendeu? E vim para cá depois, né? E a gente vai fazendo, a gente vai acontecendo. E às vezes nessa história toda, a gente acaba de repente se sentindo sozinha porque esquece que tem alguém que está regendo toda a tua vida. Alguém que não precisa só você chegar, sentar numa igreja para ele estar com você. Aqui é um momento de, ai que bom, agora só sou eu e ele. Mas Deus está em todo o tempo, no nosso dia a dia. Deus está ali dizendo, está precisando de alguma coisa? Deus é esse, né? Ou até não fala nada, é aquele que, né, quando você menos espera, quando você sente aquele vazio, ele chega com a preenche o teu coração. Mas precisamos reconhecer essa grandiosidade de Deus, assim como Maria glorificou nesse glória, nesse louvor, onde ela diz que a alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva.
É incrível, né? É incrível porque a condição que Maria estava ali naquele momento, tudo que estava por vir naquele momento, o peso da responsabilidade que Deus colocou na vida de Maria foi motivo de alegria. E por que foi motivo de alegria? Quantas vezes Deus nos dá, não é? Uma missão importante com os nossos filhos, ou a missão de pregar, que é tão importante quanto, né? A missão da gente levar a palavra, mas a missão da maternidade. E a gente às vezes dá aquela vacilada, a gente tem medo, e a gente não entende que se Deus deu, é porque Ele vai nos honrar, porque Ele vai fazer de nós, que muitas vezes nos sentimos sentidos, confusos, desorientados às vezes, mas vai dar a graça de sermos instrumentos dele. Desses meus 30 anos de caminhada, pelo menos uns 20 anos, 25 eu já prego. Eu comecei dando meu testemunho só, né, de início de caminhada, ainda mais que foi de uma forma assim, que eu acho que aqui, né, não teve ninguém aqui que teve como aconteceu comigo, né, porque foi assim, uma coisa muito inusitada, né? É muito louco como aconteceu a minha conversão. E. Oi? Ah, meu Deus do céu! E vou acabar aqui rapidinho, vou falar. E aí, o que aconteceu? Logo comecei a dar testemunho e logo comecei a pregar. E até hoje eu fico ansiosa quando eu vou pregar. Eu hoje está sendo a minha última pregação no mês de maio, né? Esse mês eu fiz bastante coisa. E parece que sabe? Ela que me acompanha em todas, ela sempre fala, ó, quando a gente vai para a missão, eu não falo nada no carro, eu já sei que você está. Aí ela vai quietinha no carro, eu fico com uma pilha. Aí quando eu volto, aí eu vou, aí eu volto toda feliz, né? Não que eu falo para ela, a gente já partilhou muito sobre isso, né? Que assim, para mim é muito difícil eu expor, né?
hoje, como é para mim, né? Assim como aquela ansiedade, assim, será que eu estou fazendo o meu melhor? Será? Né? Quando eu chego aqui, tudo muda. Aí eu me sinto em casa, aí eu quero falar com o seu Deus, aí eu quero, né? Eu me sinto feliz de estar aqui. Né? Então, eu acredito que Maria, quando glorifica Deus, não é porque, que bom, o Senhor está me dando milhões de coisas. Não, eu tenho certeza que ela enxergou a dimensão da grandiosidade que Deus ia fazer. Mas ela também enxergou o seu sofrimento. Ela também enxergou que não ia ser fácil. Ela entendeu o tamanho da sua missão. E ela entendeu por quê? Porque antes dessa palavra, antes de Maria glorificar a Deus, ela diga, Isabel disse a ela: bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ela entendeu que Deus a escolheu não porque ela era mais bonita, não porque ela era mais sábia, não porque ela era mais de outras coisas. Deus a escolheu porque ela acreditou. Bem-aventurada és tu que cresces. E na hora que ela glorificou a Deus, na hora que ela exaltou de alegria, exultou de alegria, foi porque ela entendeu. Ela entendeu também que foi pela sua fé, pelo seu acreditar, que ela foi a escolhida. E, lógico, se ela tem fé, ela não tem dúvida. Se ela acredita, ela não tem dúvida. E isso bastou para que Deus fizesse maravilhas na sua vida. Por isso, apesar de todo o sofrimento, Maria sabia que Deus a honraria especialmente lhe dando um coração que acredita que mesmo na dor, mesmo na angústia, podemos fazer o caminho de fé. Mesmo vendo o seu filho amado sofrendo, aquilo tinha uma razão, porque vinha de Deus. Apesar de tantas pessoas acharem que a nossa fé às vezes é utópica, que a nossa fé às vezes é sem justificativa, Maria vai mostrar que tudo se justifica. Toda dor, toda angústia, toda espera, tudo se justifica se acreditamos. Se temos fé que Deus é que está conduzindo a nossa vida. Amém? Amém. Cabeção. E 5 minutos só, né? Para terminar, que a gente vai levar o texto. Eu vou contar então, eu tento falar rápido, tá? Mas deixa eu falar, eu já falei um pouco, né, como era a minha família, e o que acontece? Eu falei há pouco que eu estudo, né? Eu estou fazendo minha terceira faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi de jornalismo. Eu estudei jornalismo na faixa, e aí, quando eu estava já no primeiro ano, né, normalmente o estágio a gente faz um pouco mais para frente, mas eu estava já no primeiro ano, do jeito que eu sou, eu vou procurar estágio logo, vou achar um lugar para começar a fazer alguma coisa. Aí fiz estágio no jornal impresso, que alguns aqui talvez vão saber qual é o jornal dos esportes, sabe? Que era colorido, aquele, né? Agora nem existe mais, né? E aí fiz em televisão.
eu me tornei diretora-geral dessa rádio que eu comecei como estagiária. Bom, quando eu comecei, eu era toda destrampelhada, né? Toda destrampelhada. Eu fazia programa de samba lá, não sei o que, blá, né? Em 94, eu fazia também curso de atriz e de teatro, né, no caso. E aí fazia esse curso de teatro. Esse já é meu testemunho, tá, gente? Por isso que eu estou contando esse falar para vocês. Eu fazia esse curso de teatro. E aí, quando eu estava terminando o curso e trabalhando na Rádio Carioca, né? Quando eu estava terminando o curso, eu descobri que eu estava grávida de 5 meses do meu filho. Não, estava grávida do meu filho, né? Que eu terminei o curso com 5 meses, né? E aí, a minha história começou a mudar. Por causa do meu filho, eu comecei a mudar minhas atitudes. Eu, com 19 anos, já tinha ficado grávida, provoquei, né, um aborto, e foi uma das piores, acho que até hoje é uma das piores experiências que eu vivi, que foi uma coisa também muito pesada, né, da forma que aconteceu, porque eu fui sozinha para a clínica, fiz sozinha, saí sozinha, foi uma coisa meio louca, e enfim. E aí, quando eu fiquei grávida de novo, eu falei, não, agora não dá mais, eu não posso fazer mais isso no meu corpo, com essa criança, e enfim. E aí eu cheguei em casa e contei, para vocês terem uma ideia, minha mãe, meu pai já tinha morrido, minha mãe falou para mim assim, se você não se emendar agora, eu não sei o que vai acontecer com você. Porque é muito difícil. Eu sempre falo, mas um lugar onde você não gostaria que seu filho tivesse. A Soraya estava lá, com certeza. Eu era dessa, já. Eu era muito difícil. Sabe? Eu assim, agradeço muito a Deus pelos meus filhos. Ninguém saiu igual a mim. Graças a Deus. Porque eu não sei se eu suportaria o que minha mãe suportou. Eu era muito difícil. E aí, eu estava terminando esse curso de teatro e eu lembro que eu parei tudo, gente. Parei de fumar, parei de violentar meu corpo, parei de beber, parei de fumar outras coisas, parei com tudo. Só por causa do meu filho. E aí, eu lembro que nesse curso tinha uma aula lá de expressão corporal e era uma aula com massinha, né? Aquilo lá. E aí ela faz uma coisa que representa você. Eu fiz uma hormona com uma pessoa dentro. Estava grávida, 5 meses, né? Só que quando a professora pediu para falar, eu falei, não, essa hormona aqui é meu filho. Eu sou essa pequenininha que está aí dentro, porque ele está regindo minha vida toda. Eu costumo dizer que eu tenho 2 ACDC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, antes do Caio, depois do Caio, né? Porque nessa época eu era solteira primeiro, não sei o quê, e foi mudando toda a minha vida. E foi por essa mudança de vida que eu me tornei diretora da rádio também. Porque até 94 eu era louca. E depois que meu filho nasceu, eu virei do avesso. E comecei a tomar atitudes, né? Porque eu achei que depois que ele nascesse, eu ia voltar a minha vida, mas não dava, né?
porque até hoje eu sou apaixonada. Todo dia ele abria o momento dele no meu programa dizendo: bom dia, minha amiga Soraya Moreno. Aí eu falava: bom dia, Padre Marcelo Rossi. É isso. Padre Marcelo Rossi foi o grande responsável da minha caminhada. Eu acho que por isso eu sou tão apaixonada por todos os padres que eu conheço. Que foi, né, as pessoas pensam, foi renovação, foi não sei o que, foi movimento tal, foi paróquia tal. Não, foi o Padre Marcelo Rossi entrando no meu programa
Amém. Por isso, meu irmão, minha irmã, né, a gente tem esse exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora que acreditou nos planos de Deus e simplesmente falou sim. Um simples sim, com uma grandiosidade tremenda, porque ela mudou a história da nossa vida. Todas as vezes que a gente achar, né, que a nossa fé é pequena, pensa que essa fé pequena pode transformar muita coisa também. E só depende de nós, só depende da nossa entrega, só depende da nossa confiança para que essa fé continue a ter frutos. Eu falo continue porque eu tenho certeza. Se eu fosse pedir o testemunho de cada um aqui, talvez não de confissão, mas algum testemunho de vida, cada um ia ter alguma coisa para me contar. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve! Bom, abençoados e abençoadas. Agora é o momento do terço. Vamos rezar o terço aqui. Eu vou me concentrar, mas depois eu vou deixar aí uma imagem passo a passo da oração do terço. Essa é a reza aí do terço.